Boa noite. Sempre que alguém me pergunta, que a pessoa quer começar a ler a Bíblia, né? E aí me pergunta, qual livro eu começo a ler na Bíblia? Começo por qual? Começo lá do início? Começo lá de Gênesis? Ou, né? O que tu me recomenda? Sempre que alguém me faz essa pergunta, me pede essa recomendação, eu recomendo ler Primeira de João. Primeira Epístola de João. Tá lá no fim da Bíblia. Ou seja, fala para a pessoa quase começar pelo final. Mas não é por causa disso. Uma vez eu li um livro, que eu não lembro direito agora o nome do livro, mas era um livro sobre como ler e entender a Bíblia, alguma coisa assim. E ele tinha várias dicas nesse livro sobre a questão de tu fazer anotações, tu separar se aquilo que tu está lendo é uma promessa, se é algo histórico, se, né, sobre o que está falando e tudo mais. E nesse livro, ele dava a recomendação para começar a fazer isso, começar a sua leitura da Bíblia toda por 1 João. Mas ele dizia mais. Ele falava o seguinte, olha, durante uma semana, tu vai ler 1 João todos os dias. Ou seja, os 5 capítulos de 1 João, tu vai ler uma vez por dia. Né? Lê 5 capítulos hoje, depois tu lê tudo de novo, e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, né? 7 vezes. E a ideia é que conforme tu lê a mesma coisa várias vezes, tu vai pegando, né, coisas novas, tu vai pegando nuances que tu não tinha percebido. Tu já começa, já tá familiarizado com o que tu tá lendo, porque tu tá lendo de novo, de novo, de novo, de novo. E aí então eu faço o mesmo desafio para as pessoas quando eu digo, começa por 1 João, mas faz o seguinte, durante uma semana tu tem que ler pelo menos 5 vezes, né? Então talvez tu pode até falhar alguma vez aí, mas 5 vezes tu vai ter que ler, né? Por esse mesmo motivo, porque eu fiz isso e realmente é bem interessante, faz diferença. E 1 João, ela é uma carta que tem alguns pontos que a primeiro momento podem até ser difíceis de entender. Mas no geral dela, João ele foi bem didático e bem direto ao ponto. Ele não fica dando volta. E ele também não fica dando exceção. Ele não passa a mão na cabeça. Então é uma carta um pouco confrontadora. Porque ele diz, ou é isso ou é aquilo, não tem meio termo, tu escolhe. Ou tu tá desse lado, ou tu tá daquele lado, e não tem como ficar em cima do muro. Né? Então João, ele é interessante essa carta dele porque ele não cria áreas cinzentas. Ou é claro, ou tá na escuridão. Né? Então ler, como disse várias vezes, ajuda a entender essa carta. E eu faço o desafio para vocês, se vocês quiserem, né, ao longo dessa semana, quiserem ler 1 João várias vezes, fica o desafio, né, para vocês aprenderem mais. Mas tem que ler todo, tá? Não é que ler um capítulo por dia, tem que ler os 5 capítulos todos os dias. Vamos abrir então, primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1, nós vamos ler até o 4, que fala o seguinte, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós somos gratos a ti pela oportunidade de termos esta carta em nossas mãos. E somos gratos também pela oportunidade que temos de te adorar, engrandecer o teu nome, louvar a ti como uma família, unidos e tudo isso em comunhão, Pai. Obrigado porque o Senhor permite que tenhamos comunhão contigo e nos traz a comunhão de uns aos outros. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, nos oriente, nos dê sabedoria, nos mostre a tua verdade nessa noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém. João escreveu essa carta aproximadamente 60 anos depois que Jesus havia ressuscitado e ascendido aos céus. Não sabe muito bem a data, né? Mas acredita-se que essa carta tenha sido escrita depois do Evangelho, que ele escreveu também, né? O Evangelho de João é o mesmo João que escreveu a primeira epístola de João. Então, nessa época aqui, cerca de 60 anos depois, né, que Jesus ele ressuscitou, ascendeu aos céus, época ali dos 90 depois de Cristo, né? Nessa época, dos 12 que estavam com Jesus,
O único que estava vivo era João, foi o que sobrou. Ele foi o último a morrer. Então, diante, né, de uma idade um pouco ele já estava mais velho, né, e tal, ele tem uma certa urgência para falar algumas coisas para os destinatários dessa carta. Então a gente percebe que ele até mesmo deixa a saudação de lado. Né? Normalmente eles começavam as cartas, né? João, apóstolo de Cristo, né? Para demonstrar sua autoridade e tudo mais. Né? Paulo faz muito isso. A gente lê as cartas de Paulo e ele faz isso. Eu, apóstolo de Cristo, ou eu, prisioneiro de Cristo, e assim vai, né? Ah, o fulano de tal, a igreja que se reúne na cidade de Éfeso, e assim vai. João não faz isso. A gente começa lendo aqui, ele já vai direto. Porque ele tem uma certa urgência de entregar uma mensagem. E mesmo que não tenha apresentação, a autoria dessa carta não é discutida. Todo mundo reconhece que é João. O formato de escrita, o fato dele demonstrar autoridade apostólica, mesmo sem precisar falar que ele era, e até mesmo a intimidade com os destinatários da carta, né? Ele chama os destinatários de irmãos, de filhinhos, ele tem uma certa intimidade. Então as pessoas que leram isso sabiam, esse que está escrevendo é João. É João que está escrevendo, né? A gente reconhece, né, a letra de João aqui. Então ninguém discutiu sobre isso. Só que existia algo naquela época que já estava surgindo, popularizando, crescendo, né? Paulo também combateu um pouco isso, que é a questão do gnosticismo. E para os destinatários dessa carta, eles estavam sendo, vamos dizer assim, estava chegando até eles uma heresia chamada docetismo, que estava vindo nessa onda ali do gnosticismo, né? E essa heresia do docetismo, ela incorretamente afirmava que Jesus, ele não era homem, né? Ele nunca foi humano. Ele era Deus, reconhecia a divindade de Cristo, mas ele era Deus e parou em Deus. Ou seja, ele veio aqui, mas ele veio como, sei lá, um ser sobrenatural, um espírito, né? Um fantasma, né? Então, basicamente, o que as pessoas viram de Jesus que parecia, nossa, Jesus estava aqui mesmo. Não, isso aí é mera ilusão, né? É o poder de Deus. Ele fez ilusionismo com vocês, enganou vocês. Então, essa heresia acreditava nisso, que a humanidade de Cristo não era real. Então, João já começa a sua carta combatendo firmemente isso, porque ele não tem tempo a perder. Tem coisas mais importantes para serem faladas do que uma apresentação, acredito eu, na mentalidade dele, né? E ele já começa, então, defendendo e afirmando o seu testemunho. No versículo 1, ele começa o que era, desde o princípio. E esse o que era, eu vejo, estudando um pouco mais, né? Eu vi que é a melhor forma de nós traduzirmos esse versículo. Porque normalmente eu leio em 4 versões para preparar as mensagens. Eu leio na NVI, que é o que a gente utiliza aqui. Eu utilizo também a NVT, a nova versão transformadora, a Almeida Revista Atualizada e a Almeida Século XXI. E eu não olhei outras, mas dessas 4, a NVT é a que traduziu de uma forma que eu disse, mas aí perde, né? Perde coisa, porque ela traduziu como aquele que existia. Né? No princípio era aquele que existia. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante para nós, né? Porque o que era, o que ali, o que, a gente dizer o que, quando a gente fala o que, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de algo, certo? Quando a gente fala de aquele, a gente está falando de uma pessoa, certo? Então o que, ele abrange mais do que quem ou aquele. Tá ficando claro? O que eu quero dizer é que quando a gente utiliza aquele, a gente está falando aquele quem? Jesus. Agora, o que era desde o princípio, a gente está falando do quê? A gente está falando da pessoa de Jesus, mas também o que ele representa, a sua mensagem, a sua essência, tudo o que ele é. Entende? Não é só a pessoa de Jesus Cristo, não é só o nome de Jesus Cristo, não é só aquele, mas é o que era desde o princípio. Aquele que estava, o que ele estava representando, a sua mensagem, o que ele significa, o seu ser. Então por isso que eu vejo que é muito interessante. Já começa o que era desde o princípio. E esse trecho desse versículo aqui, a gente vai ficar um tempo aqui, tá? Porque ele é bem importante para nós entendermos o que João está nos dizendo com uma simples metade de frase. Quando ele fala o que era desde o princípio, o era quer dizer que é alguma coisa constante. E princípio aqui, ele não está dizendo, né, quando a gente começa lá o Gênesis, como é que é o texto de Gênesis? No princípio, certo? No início, no princípio. No princípio era o vazio, não tinha nada, né? E Deus vai criando todas as coisas. Então não é esse princípio que João está tentando dizer. Não é quando tudo foi criado.
Ele está dizendo no princípio do princípio. Antes desse princípio, antes da criação, ele já era, né? Ele já existia, ele já estava lá. Porque se a gente pensar que ao princípio da criação, a gente vai pensar que Jesus, ele foi criado por Deus Pai, na criação. Mas não, né? João, ele faz um paralelo aqui com o seu evangelho. Né? No início, ou no princípio, era a palavra, era o verbo. E a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Está falando a mesma coisa. Antes de tudo existir, já estava lá Jesus, com Deus. Já estava lá o que ele representa, com Deus Pai. No princípio, ele já estava lá. Então, João está demonstrando a pré-existência eterna de Jesus. Aqui João já começa a defender que Jesus, ele estava com Deus, Jesus, ele é Deus, e Jesus, ele sempre foi Deus e sempre vai ser. E antes da criação, Jesus não foi criado. Ele já existia junto com Deus, porque ele é Deus. Entendem? Essa é a divindade de Cristo que João já está dizendo. Ele estava continuamente em existência plena antes mesmo das coisas virem a existir. Então a gente pensa sempre na eternidade para frente, né? Sempre pensa, a eternidade, né? A vida eterna. É o quê? Daqui para frente. Mas Jesus, ele é eterno tanto para frente quanto para trás. A eternidade dele também é para trás, é infinito. Não existe como não temos como pensar num início, qual que é o ponto zero? Quando começou? É menos quantos anos? É menos quantos milênios? Não tem como. Ele é eterno. Sempre existiu. E isso, muitas vezes, é difícil a gente colocar na cabeça, mas é porque nós somos humanos, né? A gente não vai conseguir colocar o entendimento de um ser supremo e eterno, infinito, na nossa mente finita e mortal. Mas acredito eu que quando estivermos no céu com Jesus, na eternidade com ele, na realidade, né? Acho que nós vamos entender isso, né? Porque nós vamos ser eternos para o futuro, e aí vamos conseguir entender um pouquinho o que é essa eternidade, né? Vamos conhecer um pouquinho mais de Deus. Mas até lá, é difícil realmente nós entendermos isso. Mas o ponto é que o Filho, ele nunca passou a existir. Ele sempre existiu em comunhão perfeita com o Pai. Tanto ele, e aí a questão do o que, né? O que era desde o princípio. Tanto ele quanto o seu nome, a sua autoridade, a sua glória, o seu poder, a sua humildade, o seu amor, tudo sempre existiu e sempre existirá da mesma forma. Porque outra coisa que Jesus, ele não pode fazer, assim como Deus Pai e o Deus em si, na Trindade, é mudar. Deus não muda. O mesmo Deus amoroso que ele era antes de criar todas as coisas, ele continua sendo agora e será para sempre. Ele é o mesmo para sempre e sempre será o mesmo e sempre foi. Então, João, ele está afirmando já nesse início a divindade de Jesus, a eternidade dele, ao mesmo tempo que ele afirma, então, a humanidade e o corpo físico de Jesus. Porque ele diz que esse ser que é eterno, ele diz que, ele fala nós, né? Porque ele se coloca junto da autoridade de outros apóstolos, mas João em si também, obviamente, ele diz que ouviu, ele viu, ele contemplou, tateou. Ele usou a audição, ele usou a visão e usou o tato, porque ele tocou em Jesus. Ou seja, esse Deus, ele foi homem. Ele não veio aqui como um espírito. Ele não era o fantasminha, né? Ele estava como um homem físico, com corpo físico, um homem como nós, andando como nós, se alimentando, dormindo, cansando como nós, como todos nós. Ele diz que ele ouviu a voz de Jesus, não apenas a voz, mas ele ouviu a mensagem de Jesus. Ele viu também o corpo físico de Jesus, não apenas o corpo físico, mas ele viu os feitos de Jesus, os milagres, a sua atitude, a forma como ele agia. Não apenas isso, mas ele tocou em Jesus, ele esteve próximo, ele foi um dos seguidores mais íntimos de Jesus, né? Ele se autoproclama no seu evangelho o discípulo que Jesus amava. Né? É ele que está no círculo menor ali de Jesus, sempre pertinho dele. Tenho certeza? Não está escrito na Bíblia. E se tiver, me corrijam depois. Mas tenho certeza que em algum momento João deu um abraço em Jesus e ele pôde ver que Jesus era de carne e osso, como todos nós. Talvez, não sei, vai, né, que pode ter acontecido, Jesus deu uma martelada no dedo e João deve ter visto Jesus dando um ai, né? Não sei, vai saber. Não está na Bíblia, né? Mas não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele era homem.
E tanto ele quanto os outros apóstolos, usando os sentidos, aqui representado nos três principais, atestam que Jesus ele tinha um corpo físico. Ele foi uma pessoa real. Então, João ataca diretamente essas heresias, esse tal de docetismo, gnosticismo e tudo mais. Já diz, olha, nós tivemos algo que não conseguimos explicar. Alguém que era Deus, mas ao mesmo tempo homem, como nós. E ele estava aqui. Nós vimos. Nós tocamos. Nós ouvimos. Nós vimos o Deus eterno, infinito, imortal, aquele que é a palavra da vida na nossa frente. Nós convivemos com ele. Inclusive ele fala, né? Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ou seja, ele está falando de quem? De Jesus. Essa palavra que João usa no grego é logos. E a vida é zoe. Inclusive, né? Zoe, né? Um nome bonito. Significa vida. Quem não sabia, agora sabe. Zoe, em grego, ou melhor, em português, significa vida. E em Cristo, nós temos vida. E a gente não tem a vida simplesmente porque ele proporciona isso. Só por isso. Tem isso também, óbvio. Mas sabe o que mais? Porque ele é a vida. Né? João fala no seu evangelho, João 14,6, que Jesus ele diz, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus. Ele é a vida. Então, a única forma de nós encontrarmos vida é naquele que é a vida. Por isso que ele nos dá vida, porque só ele pode nos dar a vida. Mas, assim como no início do evangelho dele, João, ele adiciona esse termo, né, da palavra. Ele não fala, né? Isso proclamamos a respeito de Jesus Cristo. Ele fala, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Por que João faz isso, tanto no evangelho quanto aqui? Por que ele usa a palavra, né? É o logos. Isso proclamamos a respeito do logos. Lembra que João está no meio das heresias ali, né? Ele está combatendo isso. Gnosticismo, docetismo. E o pessoal estava imerso na cultura grega. E os gregos, principalmente a filosofia grega, afirmava sobre a existência do tal do logos. Já ouviram falar sobre isso? O logos. E o que era o logos para o grego? Era um princípio racional e impessoal que governava o universo e o destino das pessoas. Então, vamos dizer assim, as coisas aconteciam por causa que o logos fazia acontecer daquele jeito. Ou seja, o conhecimento, o entendimento, a palavra, o destino. Vocês já ouviram falar de umas heresias que tem por aí? Muitos cristãos caem nisso, né? Sei lá, o poder da palavra. Tem a teologia, né? Tem um nome sobre isso, esqueci agora o nome, não é teologia da palavra, é teologia do... Mas é uma heresia. Tipo teologia da prosperidade, coisa assim. Mas é a questão que se tu falar, vai acontecer, né? Eu determino, né? Sabe essas palavras assim? Isso é heresia, não tá na Bíblia. Tu pode determinar o quanto tu quiser. Se Deus não quer, não vai acontecer. Quem determina as coisas é Deus. Mas os gregos, eles acreditavam nisso, na questão do logos. Era o logos que dizia, governava o universo. Então, se para os gregos esse era o significado do logos, João ele já diz, olha, deixa eu falar para vocês quem que é o logos. Não entendem nada de logos. Eu entendo. Eu vou dizer para vocês quem é a palavra. Quem é o logos? Quem é a palavra da vida? A palavra da vida, o logos, é Jesus. Ele é quem executa os planos divinos. É ele que traz vida. É ele que traz luz aos homens. Mais ninguém. Ele quem tem autoridade. Ele quem tem poder. Né? Por isso que João ele fala, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. No princípio é a palavra, né? Ou isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Por que ele gosta tanto de palavra, né? Porque ele está atacando essas heresias, né? Atacando no sentido de, olha, deixa eu explicar, vou defender aqui a mensagem da salvação. Então, temos que entender também que esse logos que João se refere, diferente dos gregos que buscavam o conhecimento e o entendimento do logos de uma forma intelectual e sentimental, o logos que João fala aqui não pode ser buscado assim, tá? Nós não podemos aprender o logos de uma forma intelectual e sentimental. E agora eu preciso explicar bem isso aqui para a gente não ficar confuso, tá? Prestem bem atenção. Porque a gente vai pensar, bom, quer dizer que eu lendo a Bíblia não posso conhecer a Deus? Vamos pensar em nós antes de conhecermos a Jesus, tá? Se você lesse a sua Bíblia em casa, só por ler a Bíblia, você não tem a possibilidade de chegar até Deus. Tá? Por mais que isso possa ser, nossa, não tem como. Eu vou chegar lá como é que aí vocês vão entender onde é que eu quero chegar, mas não tem como.
Primeiro que a gente não consegue nem entender a Bíblia sem um detalhezinho bem importante que nós cristãos temos. Esse detalhe é importante. Então, a gente não chega até Deus pela base do conhecimento. Não chegamos. Mas calma que o conhecimento não vai ser deixado de lado, tá? Senão eu estaria pisando no meu próprio pé. Da mesma forma, o sentimento, a emoção também não vai nos levar até Deus. Então, a gente pensar, nossa, em algo muito emocional, sentimental, né? Aquele negócio, sabe, que dá o arrepio, isso não nos leva até Deus. Isso nos leva a percepções humanas que podem ser manipuladas de qualquer forma, né? Então, tem gente que busca outras coisas que levam a isso e acham que estão encontrando o divino. Não estão, né? Podem conversar com qualquer psicólogo, psiquiatra, ele vai te explicar que você pode manipular esses sentimentos, essas sensações. Mas como é que a gente chega? Como é que a gente pode encontrar Jesus? Jesus ele só pode ser conhecido ao entrarmos em um relacionamento com Ele quando o Espírito Santo nos regenera o nosso coração, capacitando a gente a responder com fé e se apropriar da salvação, que é de graça. Quando o Espírito Santo vem e Ele nos proporciona a possibilidade de crermos na palavra da salvação, Ele nos transforma, Ele nos regenera, Ele nos justifica, porque Jesus Cristo fez isso por nós. E aí, então, aí sim, ler a Bíblia vai nos aproximar de Deus. O conhecimento vai nos aproximar de Deus. O sentimento, a emoção também pode nos aproximar de Deus, porque nós podemos ficar mais quebrantados, né? Mais propensos a ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração, menos, né, com as defesas levantadas. Aí sim. Mas essas coisas por si só, sozinhas, sem nós termos a condução e o Espírito Santo vir lá até nós, não. Pode acontecer de alguém lendo a Bíblia sozinho e se converter? Pode. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só quero dizer que a gente não vai chegar ao relacionamento com Deus só lendo a Bíblia. Porque não é isso que nos traz o relacionamento com Deus inicialmente. Isso nos traz o relacionamento com Deus uma vez que nós já temos o relacionamento com Deus. Uma vez que já temos o relacionamento com Deus, nós temos intimidade, podemos ganhar mais intimidade com Deus ao buscarmos a Ele. Mas se nós não temos, nós não vamos conseguir chegar até Ele. Porque nós não sabemos nem para onde ir. A gente conhece já o fato de que não fomos nós que fomos buscar a Deus, mas foi Ele que veio nos buscar. Essa reconexão, né? O religar, que vem da questão da religião, ele só funciona de Deus para nós. Quando nós tentamos de nós para Deus, é religiosidade. Então, assim, só para vocês entenderem, porque eu acredito que todos nós temos o Espírito Santo no nosso coração, então todos nós, obviamente, que quando lermos a Bíblia, estamos buscando o quê? Intimidade com o Pai. Estamos crescendo em maturidade. Então vamos adiante. Espero que tenha ficado claro. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre isso, se não ficou claro, eu tentei dar todos os detalhes possíveis e gastei um tempo em cima disso para ficar bem claro, para nós entendermos que a salvação ela não vem por mérito, não vem por ler a palavra. A gente não chega até Deus por ler a palavra, a gente chega até Deus porque Jesus nos salvou, pela graça, mediante a fé. E a fé não é um dom nosso, é Deus que nos dá isso, entendem? Mas sim, a leitura da palavra, o conhecimento nos leva a um relacionamento íntimo com Deus. Mas não é o nosso mérito que vai nos fazer chegar no início, atravessar o abismo, certo? É pela graça. Então, voltando à questão, né, de que João está nos mostrando sobre a palavra da vida. Ele aponta para Jesus, demonstrando que ele é essa palavra, porque ele que revela o Pai para nós. Então, conhecer a Jesus é conhecer a Deus, porque eles são um, né? A Trindade é um só. E da mesma forma, nós podemos ver em Jesus Deus em pele humana. Ele é o verdadeiro Deus, é a verdadeira vida eterna. Nele nós temos vida eterna, porque Ele comprou para nós com o seu sangue a sua morte propiciatória na cruz, sendo definitivamente, de uma vez por todas, consumada e validada pela sua ressurreição corporal. Então isso é muito importante, o fato de Jesus ter ressuscitado, porque o túmulo vazio, ele confirma que o sacrifício valeu, foi aceito, e a morte foi derrotada. A morte não conseguiu conter Jesus. E porque o Verbo encarnado vive, então nós também recebemos vida eterna. Porque Jesus não está morto, ele está vivo. Ele vive. E nós temos vida porque ele vive. Então João ele demonstra que Jesus, o eterno Deus, que se fez homem, que eles ouviram, que eles viram, que eles tocaram, vive.
E é o Cristo ressurreto que garante a nossa salvação hoje. No versículo 2, ele vai explicar essa questão da palavra da vida, demonstrando que ele era pré-existente, ele é eterno, mas principalmente que ele se manifestou no tempo e na história. Porque ele não ficou, não, ele se manifestou, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Os apóstolos, João, e os outros viram e testemunharam, proclamaram a vida eterna. O Evangelho, as boas novas, o próprio Cristo, a palavra da vida. E essa palavra que foi manifestada, como eu disse, ela veio para nos salvar. E nós vemos que nós ganhamos um grande presente com isso tudo. Por isso que a grande mensagem de João, que ele está iniciando e ele quer passar, é que a vida se manifestou e a vida veio a nós para nos salvar. Nós vamos ver isso mais adiante, o que acontece pelo fato da palavra da vida, a vida ter se manifestado entre nós. Nos próximos capítulos veremos. Mas a grande mensagem é que ele se fez carne. Ele habitou entre nós, veio morar como homem. O infinito se fez finito, o eterno entrou no tempo, o divino se fez humano. Aquilo que não podia ser contido nem pelos céus, nem pelo universo, deitou numa manjedoura pequenininha, O Criador do universo sofreu por todos nós, para que nós pudéssemos ser salvos. A vida, ela se manifestou entre nós, como nós, exatamente com o que a gente vive aqui. É isso que João está falando. O verbo da vida é o Deus que se fez carne, o Deus presente, o Deus conosco, o Emanuel. Ele esteve aqui, ele caminhou entre nós como um de nós, ele não foi um espírito, um fantasma. João está clamando, creiam e reconheçam o Supremo Senhor Jesus Cristo. Ele não foi qualquer um, mas ele também esteve como nós. E aí, quando nós mergulhamos nesse relacionamento entre o Pai e o Filho Jesus Cristo, quando nós experimentamos que essa vida que é real, a vida eterna, quando nós experimentamos isso, a vontade que nós temos é de alegremente compartilhar isso com outras pessoas. A vida não se manifestou para a gente guardar ela num cofre. A palavra da vida se manifestou para que a gente proclame, a gente distribua isso, leve a outras pessoas. João, ele dá esse exemplo, ele começa dizendo, no versículo 2, a vida se manifestou, Nós a vimos, ou seja, nos foi manifestada. No versículo 3, nós lhes proclamamos. Ele está fazendo exatamente isso. O que nós conhecemos, nós queremos falar para vocês. E nós queremos que vocês creiam. Porque aí sim a nossa alegria será completa. Quando vocês estiverem em comunhão conosco. O nosso propósito é que vocês tenham a comunhão com o Pai. Mas ao mesmo tempo que ter a comunhão com o Pai, vocês vão ter comunhão vertical e horizontal também. Não, fez uma cruz. Então, nós temos essa comunhão com o Pai e entre nós. É isso que João está querendo. João não fala, inclusive, ele não está falando de algo que ele ouviu por aí. Como a gente viu, é algo que eles testemunharam. Eles estiveram lá. Não foi de palavra a palavra. Ele viveu com Jesus, teve comunhão com Jesus, e agora ele quer compartilhar essa comunhão com os outros, para que também tenham. O objetivo da propagação do Evangelho é esse, que as pessoas possam entrar nessa comunhão, fazer parte. E isso que tem que nos trazer alegria. A gente vê esse testemunho nos apóstolos, porque João está falando, nós, sempre nós, ele está falando dele e dos outros apóstolos. Mas é só João que está falando aqui? Pois é, mas será que os outros apóstolos também tiveram esse ímpeto? Tiveram. Ele relata no seu evangelho, capítulo 1, que André se encontrou com Cristo e depois ele fez o quê? Foi lá falar com seu irmão, Simão Pedro. Ele fala logo depois que Filipe encontrou-se com o Natanael, o Bartolomeu, para convidar ele a conhecer Jesus, chegou lá e aí até o Natanael falou assim, tem algo de bom que vem de Nazaré? Aí Filipe diz, vem e vê, se eu te falar tu não vai entender, tu tem que experimentar, vem e vê, vem. Ele fala também, ele não, João não, mas em Atos, nós vemos os apóstolos se defendendo num tribunal e eles dizem, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vocês querem que a gente pare? A gente não vai. Não tem como, Não tem como nos impedir, nos prendam, nos matem, a gente não vai parar de falar. É impossível a gente parar de falar de uma maravilha dessa, a gente tem que falar. A gente está sendo impelido a falar, a gente não consegue parar de falar, Paulo fala isso em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se não pregar o evangelho. E o que nós falamos? Qual que é a nossa frase que vai ficar registrada?
Será que a gente também tem o mesmo ímpeto de levar a comunhão para as outras pessoas? Porque nós estamos na comunhão, né? Proclamar o evangelho é a missão de todo cristão. Todo. Não só daqueles que têm dom do evangelismo. O cristão, a gente sempre usa a representação de que ele é o faminto que encontrou pão em abundância e ele não fica lá comendo pão. Ele vai contar para os outros famintos, dizendo onde é que ele encontrou. Porque ele saciou a sua fome, ele quer que os outros saciem a fome também. O cristão não pode ser egoísta. O falar do evangelho também não é só uma questão, eu quero que a pessoa conheça Jesus para que ela seja salva. Não, eu quero que a pessoa conheça Jesus porque o meu propósito inicial é que ela seja salva, né? Mas também eu quero que inicialmente ela tenha comunhão conosco. Comunhão com Deus e comunhão conosco. E por último, eu quero fazer isso porque eu quero ficar feliz. Porque eu quero estar alegre, eu quero que a minha alegria esteja completa, porque isso me faz feliz. A comunhão te faz feliz? Levar outras pessoas, a comunhão te faz feliz? Porque se isso não nos traz alegria, se não nos traz felicidade, tem um problema. A comunhão entre nós tem que trazer alegria, não tristeza. Certamente a gente vai ter problemas entre nós. Com certeza. Certeza absoluta, 100% eu digo para vocês, a gente sempre vai ter algum problema entre nós. Porque nós somos diferentes e nós somos pecadores. E o pecado, ele corrompe a comunhão. Mas se a gente não tem a alegria de estarmos juntos em comunhão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque por mais que a gente tenha as nossas divergências de opinião e tudo mais, a gente ama uns aos outros. Deveríamos. A gente perdoa uns aos outros. Deveríamos. Agora, quando a gente não faz isso, a gente deixa o pecado, tomar conta. O que o pecado causa? O pecado causa divisão. O pecado causa intriga. O pecado causa mágoa. Ele rompe com a comunhão. A gente percebe isso, sabe por quê? Porque a alegria, ela não é algo que a gente vai construir na nossa vida. A gente não consegue simplesmente, beleza, ouvimos isso agora, então eu vou ser alegre. Eu quero ser alegre. Não funciona assim. Né? Não sei para vocês, pelo menos eu entendo, para mim não funciona assim. Eu quero ser alegre, vou ser feliz. Estou alegre. Não é algo que a gente desenvolve simplesmente, a gente diga uma chave, né? E a gente se tornou alegre. Mas eu entendo que, principalmente a questão da alegria total, de que João está falando aqui, a alegria, ela só pode ser alcançada em Cristo. Ela é, inclusive, um dos atributos do fruto do Espírito Santo, né? A alegria está lá. Pode ir lá, um dos 9. Alegria. Né? A gente está falando de uma alegria plena. E essa alegria que vem de Deus, só para quem é a habitação do Espírito Santo, né? Essa alegria ela é indestrutível. Nós nos entristecemos, mas estamos alegres ao mesmo tempo. Nós nos iramos, mas estamos alegres porque temos comunhão com o Pai. E mesmo com as nossas divergências, nós podemos contar uns com os outros ainda. Agora, quando o pecado toma conta, essa alegria vai embora. E a gente não sabe porque a gente está sempre triste. Por que a gente não consegue achar esperança? Não consegue achar sentido na vida? É por causa do pecado. É por causa do pecado. Porque a gente não consegue mais olhar para Deus. E a gente não consegue olhar para as outras pessoas. Porque tem alguma coisa, ou a gente fica envergonhado às vezes também, né? E Tiago nos fala, fica um alerta, Tiago 3,16, que onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. E a inveja e a ambição egoísta, no versículo anterior, Tiago fala que é algo demoníaco. Não vem de Deus inveja, e nem ambição egoísta. E onde tiver isso, vai ter coisa ruim. Então, se o pecado nos dominar, é difícil a gente ter comunhão e, por consequência, encontrar alegria. Por isso que a gente tem que se apegar firmemente à palavra de Deus, se apegar firmemente a Cristo, a palavra da vida que nos foi proclamada e com fé perseverarmos. Para a gente finalizar, gente, talvez hoje você possa pensar, bom, para João, né, naquela época, era fácil saber que Jesus era real, era homem, né? Porque ele estava numa posição privilegiada, ele estava do lado de Jesus. Ele estava vendo Jesus, estava apalpando Jesus lá, né? Estava lá cutucando Jesus, né? Para ver se estava ali mesmo. Para ver se era de verdade. Só que nós, 2000 anos depois, não tenho como fazer isso, né? Será que ele era homem mesmo? Mas aí que está o ponto. Os apóstolos, eles não foram transformados e tiveram todo esse ímpeto porque eles encostaram em Jesus. Não foi a presença física de Jesus que transformou o coração daqueles apóstolos. Foi a proximidade espiritual. E isso nós também alcançamos hoje e até com mais facilidade. Porque nós temos o quê? O Espírito Santo. Né? Eles também tiveram que crer. A salvação deles não veio porque eles estavam olhando para Jesus. Porque eles estavam ouvindo os sermões de Jesus, as pregações dele, porque eles encostaram em Jesus. Não veio por isso. Porque se fosse por causa disso, tinha muita gente naquela época que também estava vivenciando isso e eles não creram.
não foram salvos. Rejeitaram Jesus. Então, se fosse por isso, se Jesus fosse algo, nossa, é só estar ali que, nossa, transformou, a presença dele transformava as pessoas, a presença física que eu digo, né? Então, todo mundo que passou por ele ia ser salvo. Mas não foi assim. O que fez a transformação foi a fé. Foi eles ouvirem o que Jesus falou sobre ele mesmo e crerem naquilo. Se entregarem a ele como o seu Salvador e como o seu Senhor. A fé deles foi tão grande que eles morreram por causa disso. Eles morreram pelo Evangelho. Essa fé que eles tinham não era em cima de fábulas, de filosofias, de emoções passageiras, sabe? Aquele arrepio que eles tiveram em algum momento. Mas a fé deles estava no fato inegável que o próprio Deus, o Ser Supremo, Senhor do Universo, eterno, ele entrou no tempo e na história e veio falar e proclamar o seu Evangelho, além de nos salvar, né? Sendo a propiciação pelos nossos pecados na cruz. Jesus, ele precisava ser homem e Deus para nos salvar. Não tinha como ser de outra forma. E João defende a veracidade de quem Jesus era. Vocês morreriam por uma mentira? Eu não morreria por uma mentira. E aqueles apóstolos, eu acredito que eles também não morreriam por mentira, né? Mas eles morreram por uma verdade. Na realidade, eles morreram pela verdade, pela única verdade. Por aquele que é o único caminho, que é a única verdade e a única vida. E o que nós temos feito então com essa verdade? Eu já deixei o desafio, né? Esse desafio toca bastante em mim, né? Eu fiquei refletindo. O que estaria escrito que eu falei? Eu acho que eu não teria falado nada do que esses apóstolos falaram. Quando eu leio o que esses apóstolos disseram, nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido, eu me envergonho, né? Quando eu leio o que Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho, eu fico pensando, quão longe estou disso? Porque muitas vezes eu não penso assim. Muitas vezes eu penso no meu egoísmo. No que é melhor para mim, no meu trabalho, na minha família. O que eu vou fazer? Vai dar muito trabalho, né? Evangelizar essa pessoa é muito chata. Eu não quero ela tendo comunhão comigo na minha igreja, porque daí ela vai ser chata todo domingo lá, né? Talvez a gente pense assim, mas a gente está errado. E eu não estou dizendo que, nossa, você é a pior pessoa do mundo. Eu estou dizendo que a gente pode mudar. A gente pode mudar, porque João está escrevendo essa carta e ele está dando um exemplo. Ele está dizendo, gente, nós proclamamos isso a vocês porque nós queremos que vocês tenham comunhão conosco, assim como nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. E quando vocês estiverem tendo comunhão conosco, a nossa alegria vai estar completa. Ele está dizendo isso porque é verdade, é o que ele sente. Não é mentira, ele não está enganando, não está manipulando. E isso, eu creio que aqueles que leram essa carta se sentiram motivados a terem esse mesmo senso. Espero que a gente também. Ele demonstra essa urgência no proclamar o Evangelho. Então que a gente possa ter esse coração transformado que anseia pelo crescimento da família de Deus, porque a gente sabe que pessoas estão sendo perdidas e estão encontrando a ira de Deus. Elas vão sofrer e vão encontrar a ira de Deus, a não ser que a gente faça algo. A não ser que a gente se quebrante diante disso e vá fazer discípulos. A gente ouça o chamado de ir e fazer discípulos. Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, somos gratos, Deus, porque mesmo que a gente tenha tantas falhas ainda, Senhor, o Senhor, em Sua misericórdia, cuida de nós e nos dá a oportunidade de continuar levando o Teu Evangelho adiante. Senhor, nos use, nos ajude a proclamar a Tua verdade e que a palavra da vida chegue a todas as pessoas, Senhor. Assim como um dia chegou aos nossos corações, Deus, que também outras pessoas ao nosso redor possam Te conhecer e possam vivenciar essa comunhão que nós temos contigo, Deus, e também uns com os outros. Nos ajude também, Deus, a termos comunhão entre nós, mesmo que nós sejamos diferentes, mas que o pecado não reine, mas o que reine seja o Teu amor, seja a Tua verdade, seja a Tua misericórdia, seja o Teu perdão, Pai. Que possamos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, Pai. Que não guardemos nada que nos afaste uns dos outros e de Ti, mas que possamos crescer testemunhando a Tua verdade. Que possamos dar um bom testemunho e que esse testemunho não manche o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.